A reserva ovariana é uma forma que temos de avaliar o estoque de óvulos e o futuro reprodutivo das mulheres. Você sabe como se faz a reserva ovariana? Em que idade ela deve ser feita? Quais são os exames e quando eles devem ser solicitados? Então nós vamos falar hoje sobre a avaliação da reserva ovariana pensando no seu futuro reprodutivo. Tudo de forma bem simples e didática, para que você possa entender o que é a reserva ovariana e qual o impacto que ela pode ter no seu futuro reprodutivo. Eu sou o Dr. Frederico Corrêa, ginecologista, especialista em reprodução humana e endometriose. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo e bem-vindo ao meu canal do YouTube. Então, gente, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, muito importante, que vocês ajudem se inscrevendo no canal. É gratuito, você não paga nada para se inscrever, não tem vínculo nenhum. Ao se inscrever, você vai ajudar o crescimento desse canal e ajudar com que outras mulheres tenham acesso a essas informações e possam cuidar melhor da própria saúde. Então se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, deixe o seu like se você gostar do vídeo, é muito importante. Quanto maior tiver o nosso canal, quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas vão ter condição de se ajudar e de cuidar da própria saúde, tá bom? Então vamos assistir o nosso vídeo. Muito obrigado. Bem, pessoal, o assunto de hoje é reserva ovariana. Para que serve, quando deve ser feito, como deve ser avaliado, quais são os exames que devem ser solicitados e quando é que você, mulher, deve se preocupar com a sua reserva ovariana. Bom, a mulher, quando nasce, quando está ainda na barriga da mãe, ela atinge o pico máximo de óvulos dentro do seu ovário. Os óvulos são pequenas estruturas microscópicas que ficam dentro dos folículos ovarianos. Então, quando a mulher está dentro da barriga da mãe ainda, mais ou menos na metade da gestação, ela atinge o número máximo de folículos ovarianos, em torno de 7 milhões de folículos. Depois disso, a mulher só vai perdendo folículos ovarianos. Existe um processo de morte celular programada no ovário. E por isso a importância de avaliação das reservas ovarianas das mulheres. Quando a mulher nasce, logo ao nascimento, ao invés de 7 milhões de folículos, ela já vai ter em torno de 2 milhões de folículos. Então a gente percebe que só durante a última metade da gestação a mulher já perde grande parte dos folículos que foram formados nos ovários e que contêm os óvulos. Com o passar do tempo, quando a mulher atinge a idade da primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, ela já tem aí em torno de 400 a 500 mil folículos nos seus ovários. Então, em torno de 400 a 500 mil óvulos. E a mulher, ela ovula, se a mulher ovular toda a sua vida até a menopausa, da primeira menstruação até a menopausa, sem falhar nenhum mês, sem engravidar, sem interrupção da ovulação, ela vai ovular em torno de 400 a 500 óvulos apenas. Nossa, doutor, mas se eu tinha 400 mil óvulos quando eu comecei a menstruar e só vou usar 500 óvulos, o que aconteceu com os outros óvulos? Esse é o grande problema. Existe no ovário da mulher um processo de morte celular programada. Independente da mulher estar ovulando ou não, independente de usar anticoncepcional que vai impedir a ovulação ou não, independente de ter 1, 2 ou 3 gestações, a mulher vai perdendo os seus óvulos, os seus folículos dentro do ovário de forma contínua e irreversível. Não há nada que se possa fazer para reverter o quadro de perda folicular e de perda dos óvulos dentro dos ovários. Portanto, a partir disso, se torna muito importante que se faça a avaliação rotineira da reserva ovariana, para que as mulheres conheçam a sua reserva, o seu estado de estoque de óvulos nos ovários, de folículos, para que possam ter uma programação do seu futuro reprodutivo. E assim como aquelas mulheres que já têm o diagnóstico de infertilidade conjugal e que vão fazer algum tratamento, como fertilização in vitro, por exemplo, é muito importante que nós tenhamos acesso à sua reserva ovariana. Por quê? Porque a reserva ovariana vai nos dizer qual é o prognóstico daquela mulher em relação aos tratamentos de reprodução assistida, seja inseminação, seja fertilização in vitro. E vai nos dizer também quanto tempo essa mulher tem ainda para tentar engravidar de forma tranquila, desde que o seu estoque de óvulos não chegue ao fim, né?
Então isso é muito importante também para o planejamento do futuro reprodutivo. O que acontece é que muitas vezes se imagina que enquanto a mulher não entra na menopausa, ela consegue ter a sua ovulação e facilmente teria uma gravidez. Entretanto, mais ou menos aí 10, 12 anos antes da última menstruação, antes da menopausa, a reserva ovariana já diminuiu bastante, né? Existe mais ou menos um platô em que as mulheres mantêm uma perda de reserva ovariana mais tranquila, ali até os 32, 33 anos, 34, e depois disso essa perda da reserva ovariana, do estoque de óvulos, ela passa a ser mais aguda e mais abrupta. Então, após os 35, 38 anos, a gente percebe já uma diminuição importante da reserva ovariana, do estoque de óvulos, consequentemente da chance de engravidar e da chance de ter seus filhos. Então, eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho o que significa isso tudo que eu falei. Aqui vocês estão vendo um desenho de um ovário fictício, né? E no ovário nós temos folículos ovarianos em vários estágios. Inicialmente, os folículos estão na fase de estágio de folículo primordial, que é um folículo que contém o óvulo que não é visível no exame de ultrassonografia. Só é visível no microscópio, quando você tira o ovário, corta, faz a biópsia e você consegue ver então os folículos primordiais. Depois disso vem os folículos primários, que são um pouquinho maiores do que os folículos primordiais, tem um pouquinho mais de células da granulosa e que ainda não são visíveis também na ultrassonografia. A partir de um determinado estágio, o folículo começa a acumular um pouco de líquido dentro dele, é o líquido folicular. E então ele passa a se chamar folículo antral. O folículo antral, em função dessa característica de acumular líquido, ele passa a ser visível no exame de ultrassonografia. Então, o exame que se faz de ultrassonografia, quando o médico avalia lá, o ultrassonografista, e vê aqueles folículos, aqueles vários cistozinhos que tem no ovário, que são os folículos, isso significa que esses folículos estão na fase já de folículos antrais, ou folículos secundários. E um deles vai desenvolver e amadurecer até chegar à ovulação. Então, o ovário de uma mulher jovem, ele tem o quê? Milhares de folículos primordiais e primários, um número importante de folículos antrais e um número menor de folículos que estão evoluindo para a ovulação. Então, cada mês a mulher ovula apenas um óvulo, né? E é um mês de um ovário, habitualmente outro mês no outro ovário. Mas, como eu falei para vocês, com o passar da idade, esse estoque de folículos primordiais e primários, ele vai desaparecendo. Então, mesmo que esse folículo aqui primordial não cresça e não se desenvolva e não chegue à ovulação, ele vai desaparecer no processo de atresia folicular, de morte celular programada. E não há nada que nós possamos fazer para evitar isso. Tá? Então, como é feita a avaliação da reserva ovariana? Basicamente, existem 4 critérios, 4 avaliações que nós devemos fazer que são relevantes para a avaliação da reserva ovariana. O primeiro ponto e o mais importante é a idade da mulher. A idade da mulher é o fator mais relevante em relação ao seu sucesso reprodutivo, ao futuro reprodutivo, a chance de gravidez natural, a chance de gravidez através de tratamentos de fertilização in vitro ou inseminação. Então, isoladamente, esse é o fator mais importante. Então, idade, por quê? Porque, como eu falei para vocês, com o passar do tempo, os ovários vão perdendo os folículos. E isso está relacionado diretamente à idade da mulher. Então, idade é o primeiro e o mais importante fator relacionado à reserva ovariana, ao estoque de óvulos e ao futuro reprodutivo. Depois da idade, nós temos 3 exames que são usados para avaliação de reserva ovariana. Um deles, e o mais antigo, é a dosagem de um hormônio que se chama FSH. O que é o FSH? FSH é um hormônio folículo estimulante. É um hormônio que é produzido na hipófise e que vai atuar no ovário, estimulando o crescimento, o amadurecimento, o crescimento dos folículos. É um hormônio extremamente importante para o processo de ovulação, para o processo reprodutivo, e sem ele não é possível que a mulher tenha ovulação.
Tanto é que nos ciclos de inseminação e fertilização in vitro nós usamos o FSH injetável, né, para que a mulher tenha uma quantidade maior de óvulos disponíveis durante o processo de ovulação. O FSH, ele aumenta a sua quantidade na circulação à medida que ocorre uma diminuição dos folículos ovarianos. Então, quanto menos folículo ovário tem, quanto menos óvulo tem no ovário, mais estímulo esse ovário precisa para continuar mantendo a sua função de ovulação. Então, a hipófise começa a liberar maior quantidade de FSH. Então, o FSH vai aumentando com o passar da idade. E é um dos exames que nós usamos, inclusive, para avaliar, eventualmente, se uma mulher está ou não entrando no climatério. Quanto mais próximo da menopausa, mais alto o nível do FSH. Então, nós fazemos a dosagem do FSH no terceiro dia do ciclo menstrual para avaliar a concentração do FSH no sangue. Quando o FSH está acima de 10 miliunidades por ml, significa que a reserva ovariana daquela mulher já está diminuída. Até 10 é considerado normal, acima de 10 significa reserva ovariana já diminuída, e acima de 15, 20, a chance de que essa mulher venha a ter um filho com os próprios óvulos já é bem menor. Um outro exame que nós usamos para avaliar a reserva ovariana é a contagem de folículos antrais, que são esses folículos que têm já um líquido folicular dentro deles, portanto, eles são visíveis no exame de ultrassonografia. Então, durante o exame de ultrassonografia transvaginal, entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual, a mulher faz o exame de ultrassonografia e o ultrassonografista vai contar quantos folículos antrais tem nos dois ovários naquele momento. A contagem de folículos antrais também é um exame muito importante na avaliação da reserva ovariana e que dá também a ideia de prognóstico reprodutivo, tanto de gravidez natural quanto de gravidez por técnica de reprodução assistida. É considerado normal, então, a contagem de folículos antrais quando nós temos 11 ou mais folículos somando os dois ovários. Então, quando a mulher tem, somando o ovário direito e o ovário esquerdo, 11 ou mais folículos antrais no exame de ultrassonografia transvaginal, significa que a reserva ovariana está normal. Quando há uma diminuição da contagem de folículos antrais, significa que a reserva ovariana já está, de algum modo, comprometida. Quanto menor o número, maior o comprometimento, pior o prognóstico reprodutivo dessa mulher. E um outro exame que nós usamos para avaliar também a reserva ovariana é a dosagem de um outro hormônio, que é o hormônio antimileriano. Hormônio antimileriano é um hormônio que é produzido pelas células da granulosa, que são células que revestem a parede dos folículos. Então, o folículo ele é uma unidade que contém células da granulosa, células da teca, o óvulo, né, o oócito. E quanto mais células da granulosa nós temos no ovário, maior a quantidade de AMH, ou de hormônio antimileriano, que essa mulher produz e que vai para a circulação. Então, como eu falei para vocês, à medida que a mulher envelhece, os folículos vão desaparecendo no ovário, vão entrando em atresia, vão morrendo. E o folículo tem células da granulosa, que produz AMH. Então, quanto menos folículo eu tenho, menos células da granulosa eu terei e, portanto, um menor nível de concentração de hormônio antimileriano aquela mulher vai apresentar no seu exame de sangue. Então, o hormônio antimileriano é o contrário do FSH. O FSH, quanto mais alto ele está, pior a reserva ovariana. O hormônio antimileriano, quanto menor ele estiver, pior a reserva ovariana, pior o prognóstico reprodutivo daquela mulher. O hormônio antimileriano e contagem de folículos antrais são considerados hoje os exames mais importantes de avaliação de reserva ovariana. Por quê? Porque o hormônio antimileriano é um hormônio mais estável, você pode dosar em qualquer fase do ciclo, ele não vai apresentar grandes variações durante o ciclo, durante o mês. A contagem de folículos antrais também não, né? Ela é mais estável, pode variar de um mês para o outro, mas não há uma variação tão importante. O FSH, que é o hormônio produzido aqui na hipófise,
ele tem um problema maior, que é a variabilidade que ele tem na mesma pessoa. Se você dosa um dia, no dia seguinte dosa de novo, ele pode dar valores muito diferentes. E isso faz com que ele seja um método um pouco menos eficaz do que a contagem de folículos antrais e do que a dosagem de hormônio antimileriano. Então, de uma forma geral, é isso que nós usamos para avaliar a reserva ovariana. Essa é a importância da avaliação da reserva ovariana, para que a mulher não seja pega de surpresa no momento que está começando a tentar engravidar, às vezes lá pelos 34, 35, 37 anos, e dá de cara, às vezes, com uma reserva ovariana muito diminuída, muito abaixo do que seria esperado para aquela idade. Só para lembrar, reserva ovariana diminuída aos 40 anos já é considerado um achado absolutamente normal. Não significa que aquela mulher tenha um problema. Significa que naquela idade é absolutamente normal que nós tenhamos já uma diminuição muito importante, muito relevante da quantidade de óvulos e folículos nos ovários. Então era isso que eu queria falar para vocês sobre a avaliação da reserva ovariana. Depois eu vou gravar vídeos falando mais especificamente sobre o hormônio antimileriano e a sua importância na avaliação da reserva e no prognóstico do reprodutivo e da contagem de folículos antrais também. Tá? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês que estão acompanhando o vídeo. Quem gostou do vídeo, eu peço que dê o seu like, é muito importante para crescer o nosso canal, para que mais mulheres tenham acesso a essas informações e possam se cuidar melhor. É um ato de ajuda, de solidariedade, né? Se inscreva no canal, e quando você clica ali no botãozinho para se inscrever, é totalmente gratuito, né? Você não paga nada para se inscrever nesse canal. E vai aparecer ali, quando você se inscreve, um sininho. Se você clica no sininho, você vai ser notificada todas as vezes que um novo vídeo chegar aqui no nosso canal, para que você possa ver também e aprender e divulgar para o máximo de mulheres possíveis, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!